Olá a todos. Na aula de hoje a gente vai trabalhar as leis dos gases, a lei de Gay-Lussac, a lei de Boyle, a lei de Charles, mas a gente vai pegar essa lei trabalhando em cima de exercícios, tá? Então, eu vou trazer algumas questões aqui que a gente vai aplicar essas leis, assim como a equação de Clausius-Clapeyron, né? A equação dos gases ideais. Pois bem, eu trouxe aqui pra gente, ó, para quem não lembra, temos a lei de Boyle. O que ela fala? Ela fala que um gás em um sistema isotérmico, certo? Ou seja, se você pegar um gás e trabalhar com ele, mudando a pressão ou o volume que ele se encontra, sem variar a temperatura, você vai ter um comportamento de pressão e volume que são inversamente proporcionais. Então, se você pegar um gás numa situação A e dessa situação você aumentar o volume que ele se encontra ou diminuir esse volume, a pressão do gás vai mudar, né? Então, pela lei de Boyle, a gente vê que pressão e volume eles são inversamente proporcionais. Vai lembrar que isso aqui é só uma lembrança, eu não estou dando uma aula propriamente para trabalhar a fundo essas leis, tá? Essa aula já foi dada, então aqui eu só vou trabalhar os exercícios. Só coloquei aqui para a gente usar como uma lembrançazinha mesmo, tá bom? Já a lei de Charles já trabalha para sistemas isobáricos, ou seja, você vai analisar o gás ah, numa condição de volume, temperatura e pressão, e você vai pegar esse gás e vai mudar a temperatura dele, né? Então, eu vou pegar uma situação, vou mudar a temperatura desse gás e vou analisar o que é que vai ocorrer com a pressão desse gás. Num sistema isobárico, ou seja, num sistema em que você não muda a pressão do gás de uma situação para outra, a gente tem que o volume ele é diretamente proporcional à temperatura. O que é isso? Temperaturas altas, um gás vai ter uma tendência a ocupar um volume grande, e temperatura baixa, um gás vai tender a ocupar um volume baixo, né? Essa é a lei de Charles. A lei de Gay-Lussac é para um sistema isocórico. O que é que trabalha nessa lei, né? Ou por Gay-Lussac, foi que ele viu na tendência dos gases. É o seguinte, se você pegar um gás numa situação e dessa situação você tem aqui um gás, certo? Você tem aqui pressão que o gás está sofrendo, você tem a temperatura que ele está sofrendo e você tem o recipiente que tem um certo volume. Eu vou pegar esse mesmo recipiente, ou seja, não vou mudar o volume dele. Eu vou aplicar um aumento de temperatura e uma redução. As moléculas do gás dentro desse recipiente vai mudar, né? Então, numa temperatura elevada, a tendência é que a pressão aumente. Na temperatura baixa, os gases vão se chocar menos com as paredes do recipiente, então você tem uma redução de pressão. Basicamente a lei de Gay-Lussac, o que ele fala? Que mantendo um volume constante, temperaturas elevadas vai fazer com que o gás exerça uma pressão elevada na parede do recipiente. Temperatura baixa, a pressão que o gás exerce no recipiente é menor. Vejam que eu não estou mudando o volume, então a volume constante, pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Cada uma dessas leis tem uma equaçãozinha matemática aqui, ó. Tá vendo? PV1 igual a P2 vezes V2. Você tem essa equação, você tem essa equação. Aqui são equações separadas. O que eu recomendo? Eu estou colocando aqui o pincel, não sei se vocês conseguem ver, ó. Vou botar aqui de vermelho. Vou pincel aqui vermelho. Você tem três equações. O que é interessante? Você não precisa decorar essas equações separadas. Você pode juntar todas as três numa equação geral dos gases. Eu deveria ter colocado aqui, mas eu acabei esquecendo. Mas está aqui ela, ó. Essa é a equação geral dos gases, ó. Ao invés de você trabalhar com elas isoladas, cada uma das leis, você junta as três. Ó. Você tem aqui, ó, pressão inicial vezes volume inicial dividido pela temperatura inicial é igual a pressão final vezes volume final sobre T final. Isso aqui é uma equação que resume as três leis. Então, quando você tiver exercício, que é o nosso foco hoje, resolver exercícios, né? Você vai usar essa equação. Uma outra equação aplicada para os gases ideais é a equação de Clausius-Clapeyron. O que ela é, na verdade? Ela relaciona pressão, temperatura, volume e também quantidade de matéria. E nós temos ainda a inclusão na constante universal dos gases. Essa constante, dependendo das unidades de pressão, ela vai variar o valor, certo? Então, nos exercícios, as questões tendem a dar o valor que você vai ter que usar, ok? Então, nós temos aqui a equação de Clapeyron, que é pressão vezes volume é igual
N, que é a quantidade de matéria, R, que é a constante universal dos gases, é uma constante, então é um valor tabelado, você pode usar qualquer um deles, vezes a temperatura que o gás se encontra. Então, exercícios que envolvam a equação de Clapeyron. Você vai ter pressão, você tem que ter volume, você tem que ter temperatura, que são variáveis, né? Quantidade de matéria também é variável, mas o R é uma constante. Ok? Pois bem, após essa breve revisãozinha sobre as leis, vamos resolver os nossos exercícios. Então, aqui, primeiro exercício. Considere que um recipiente com êmbolo móvel, capaz de deslizar sem atrito, contém 20 litros de oxigênio sob pressão de 150 kPa a 298 Kelvin. Olha só, nessa primeira parte ele já deu volume, ele já deu pressão, já deu temperatura. Aí ele pergunta, que volume o gás passará a ocupar se a pressão for reduzida para 60 kPa nessa mesma temperatura? Então, nós temos um exemplo aqui em que você vê que a temperatura ela não muda, é uma temperatura constante. Ok? Em questões de química, física, matemática, é muito interessante vocês fazerem o quê? Organizar os dados. Então, eu coloquei aqui em vermelho, já para servir como um norte para vocês. Então, quando vocês estiverem resolvendo qualquer tipo de questões na área de exatas, organize os dados que vai dar show de bola. Então, por exemplo, aqui eu coloquei dados. Aí tem pressão inicial, volume inicial, temperatura inicial. Coloquei P1, V1 e T1. Aí coloquei pressão final, volume final e temperatura final. Na questão ele diz que a temperatura é mantida constante. Ele fala aqui, ó. Ele faz a pergunta lá e no final diz, na mesma temperatura. Ou seja, a temperatura inicial de 298 Kelvin vai ser a final. O que é que ele está mudando? Ele reduziu a pressão. Ele saiu de 160 para 60 kPa. Ele quer saber o volume nessa pressão que o gás ocupará. Então, qual é a equação que você vai usar? Se a temperatura é constante, você vai usar a lei de Boyle. Olha só, a lei de Boyle é justamente para sistemas isotérmicos. Ou seja, o que é isotérmico? Temperatura constante. Você vai usar essa equação aqui. Aí você se pergunta, mas você falou que essas três equações eu não precisava decorar, e realmente não precisa você decorar essas equações. Não individuais. É só perda de tempo. É melhor você ir para a equação geral, que junta as três. Ó. Vou explicar para vocês agora. Primeiro vamos organizar. Pressão inicial, 160, coloquei aqui. Volume inicial, 20 litros, coloquei aqui. Temperatura inicial, 298 Kelvin, botei aqui. Pressão final, 60 kPa, tá aqui. Volume final é o que ele pergunta. Aqui, ó, qual volume o gás passará a ocupar? Então, botei volume final, não sei. E temperatura final, como ele disse que era na mesma temperatura, então continua sendo 298. Temperatura constante. Professor, qual é a equação que eu vou usar? A primeira. Preciso decorar? Não. Você decora ou aprende, usa o termo que você quiser. Inicialmente você decora para poder absorver. Quando você absorveu, passa a ser um aprendizado, né? Então você vai pegar aqui a equação geral dos gases. Ó. PVT é igual a PVT. Pressão inicial, volume inicial sobre T inicial é igual a pressão final, vezes volume final sobre temperatura final. Quando eu falo que não precisa decorar essas equações iniciais, porque da equação geral você pode chegar na equação de cada uma dessas leis. Por exemplo, ó, aqui a temperatura não é constante, então você coloca aqui a equação geral. Se a temperatura é constante, você apaga. Você literalmente apaga. Se eu não vou mudar a temperatura, você vem aqui e apaga, vai sobrar o quê? Pressão inicial vezes volume inicial igual pressão final vezes volume final. Coloquei aqui, ó. Só apaguei a temperatura porque a temperatura ela é constante. Veja que eu peguei a equação geral dos gases, tá vendo? Eu não decorei essa, nem essa, nem essa, tá bom? Então, temperatura constante, apaguei, sobrou só isso aqui. Professor, e agora? Só substituir. Pressão inicial, 160, coloquei aqui no lugar do P1, eu botei 160. Tá vendo? Pressão, volume inicial, coloquei aqui, 20 litros, igual a, aí tem, pressão final, aí tem aqui, ó, 60, coloquei 60 bem aqui, ó. Poxa. Volume final, aí é o que eu não sei, como eu não sei, eu deixei aqui. Quando eu resolvo essa equação, eu vou encontrar o quê? Volume igual a 53,33 litros. Simples assim, e nossa questão está resolvida.
Show? Beleza, né? Fácil, fácil. Da equação geral, você chega na equação da lei de Boole e é só substituir. Substituiu, matemática simples, ó, 160 vezes 20, o resultado eu divido por 60. Então, eu vou chegar a 53,33. E está resolvida a nossa primeira questão. Vamos para o próximo. Considere um recipiente fechado, dotado de um êmbolo que pode se deslocar sem atrito de nitrogênio, ocupando inicialmente o volume de 9 litros na temperatura de 25 graus Celsius e sob uma pressão de 270 kPa. Coloquei até em vermelho. Mantendo-se a pressão constante e aumentando-se a temperatura para 174 graus Celsius, qual o valor do volume que passa a ser ocupado pelo gás nessa temperatura? Olha que bacana. Agora o que foi que ele manteve? Ele manteve a pressão constante. Você vem aqui, ó, equação geral dos gases, tá? E apaga quem? Apaga a pressão. Onde tiver pressão, você apaga. Apaga P1 e apaga P2. Aí você vai chegar nessa equação aqui, ó. Simples assim, uma isobárica. Ok, meu povo? Muito importante, organizar os dados. Então, eu coloquei aqui em vermelho, ó. Dados. Qual é a pressão inicial? Vamos ler a questão. Ocupando inicialmente o volume de 9 litros. Então, eu botei volume inicial, V1, 9 litros. Na temperatura de 25 graus Celsius. Opa, temperatura inicial, 25 graus Celsius. E sob uma pressão de 210 kPa. Então, pressão inicial, 210 kPa. Então, tem pressão inicial, volume inicial e temperatura inicial. Aí a questão continua. Mantendo-se a pressão constante. Opa, então a pressão final vai ser 210. Não vai mudar. E aumentando-se a temperatura para 174 graus Celsius. Então, temperatura final, 174 graus Celsius. Pergunta-se, qual o valor do volume que o gás vai passar a ocupar? Então, o que a gente pode analisar aqui logo de cara? Primeiro, a inicial do volume de 9 litros, numa temperatura de 25, vamos procurar o volume quando a gente aumenta a temperatura. Quando você aumenta uma temperatura, o que você espera aqui no gás? Que ele ocupe um volume maior. Quanto maior a temperatura, maior o grau de agitação das moléculas, o movimento delas vai aumentar. Ó. Então, o movimento das moléculas ou das partículas de gás se movimentando faz com que ela se expanda e aumente o volume. Então, o resultado aqui, a gente já espera que seja maior que 9, tá bom? Organizamos os dados, o que é importante também? Que a temperatura que você trabalha dos gases, a temperatura termodinâmica é a temperatura em Kelvin, não é em graus Celsius. Então, é muito importante que você faça a transformação. Lá na física, você deve ter aprendido que é muito simples você transformar. Você faz o quê? Se você quer transformar graus Celsius em Kelvin, é só somar mais 273. Eu não vou nem contar o vírgula aqui, só 273 para nos ajudar aqui no cálculo. Então, se é 25 graus Celsius, 25 mais 273, 298 Kelvin. Beleza? É só somar. 273. Então, 174 graus Celsius, transforma em Kelvin, com 174 mais 273, que vai dar quanto? 447 Kelvin. Beleza? A sua curiosidade, como é que eu faço para transformar Kelvin em graus Celsius? Subtrai. Então, se você tiver uma temperatura em Kelvin, quer transformar para graus Celsius, tira 273. Então, se você tiver 447 Kelvin menos 273, vai dar 174 graus Celsius. Beleza? Se for graus Celsius para Kelvin, mais 273. Se for o contrário, só subtrai. Mas vamos voltar para a nossa questão. Ele deu pressão inicial, volume inicial e temperatura inicial. Ele deu pressão final, ele deu a temperatura final e perguntou qual era o volume final. Como ele disse que a pressão era constante, a pressão não mudava, mantendo-se a pressão constante, da equação geral dos gases, o que você vai fazer? Você vai apagar a pressão. Quando você apaga a pressão, você tem aqui uma nova equaçãozinha, V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Então, quem é V1? 9 litros. Coloquei aqui. Ó. Quem é T1? T1 é 298 Kelvin. Coloquei aqui. Igual. Quem é V2? V2 é... Opa, não sei, é a pergunta. Quem é T2? Quem é a temperatura final? 447 Kelvin. Beleza, coloquei aqui. Cortei K com K, cortei as unidades.
O resultado eu já sei que vai ser 9, vai ser em litros. Então, 9 vezes 47 dividido por 298, resultado final, 3,5 litros. Que é o que condiz com a lei. Ó. Quando você aumenta a temperatura, você espera que o volume aumente. E realmente, o volume aumentou. Saiu de 9 litros para 13,5 litros. Beleza? Vamos para a próxima. Próxima questão. Num recipiente com 12,5 ml de capacidade, então, você tem aqui uma garrafinha de álcool gel. Na verdade, a garrafa é de outra coisa, né? Mas a gente colocou álcool gel aqui dentro. Tem um recipiente, vamos supor que ele tem a capacidade de 12,5 ml, né? A capacidade é bem maior aqui, é 140 ml, mas vamos supor que ele coubesse 12,5 ml. Continua. Está contendo certa amostra de gás. Então tem um gás aqui dentro, certa amostra gasosa cuja massa exercia uma pressão de 685 milímetros de mercúrio. Então aqui você tem um recipiente com 12,5 ml de volume, que tem um gás, esse gás ele empurra as paredes, essa parede essa força sobre as paredes, né? Esse empurrão exerce uma pressão de 685 milímetros de mercúrio a temperatura de 22 graus Celsius. Beleza? Só que esse recipiente foi transportado com a mão, meti a mãozinha nele, ó. A minha mão, como ela é mais quente que 22 graus Celsius, ela passou calor com o meu recipiente. Então a temperatura levou-se para quanto? 37 graus. Está aqui na questão, 37 graus. Eu encostei no recipiente, passei meu calor para ela, ó. Ela subiu para 37 graus. E a pressão atmosférica exercida pela massa gasosa passou a ser aproximadamente de 0,24 atm, 0,48 atm, 0,95 atm, 1,50 atm, 2 atm. Então a pergunta aqui é o seguinte, ó. Eu tenho um recipiente, esse recipiente estava a 22 graus Celsius, esse recipiente exercia uma pressão de 685 milímetros de mercúrio nas paredes aqui, ó. E ele fala, ó, eu elevei a temperatura aqui. Veja que como eu estou usando o mesmo recipiente, o volume é o mesmo, 12,5 ml, tá bom? Mas eu aumentei a temperatura para 37 graus e ele quer saber o que vai ocorrer com a pressão que o gás exerce nas paredes. Como você aumentou a temperatura, as moléculas aqui se movimentam, começam a se chocar mais com o recipiente, a tendência é o quê? Que a pressão aumente. Beleza? É o que a gente espera. Mas, o que nós vamos fazer? Vamos colocar os dados, vamos organizar os dados, certo? Então, dados. Pressão inicial, 685 milímetros de mercúrio. Volume inicial, 12,5 ml. Temperatura inicial, 22 graus Celsius. Ou 295 Kelvin. Fiz a transformação de graus Celsius para Kelvin. Novamente, como é que eu transformo? Só somar mais 273. Pressão final. Pressão final é que ele quer saber, né? Qual é o volume final? Como eu estou usando o mesmo recipiente, o volume é constante. Então, se inicialmente era 12,5, o final vai ser 12,5. Beleza? E a temperatura final, 37 graus Celsius, que equivale a 310 Kelvin. Pronto. Agora, preste atenção na pergunta. Ó. Ele diz, e a pressão em atm exercida pela massa gasosa passou a ser aproximadamente. Ou seja, o que é que ele quer saber? A pressão em atm. Então, como a pressão inicial está em milímetro de mercúrio, você tem que primeiro transformá-la em atm. Como é que você faz isso? Muito simples, ó. Se você pegar uma tabelinha de matemática não, mas de física, de química no livro de vocês vão encontrar lá que 1 atm, uma pressão de 1 atm, ela é exatamente igual à pressão de 760 milímetros de mercúrio. Lá naquele experimento de Torricelli, mostra claramente isso para vocês. Se vocês pegarem botar no Google mesmo, vocês vão achar isso daí. Falando desses experimentos bem simples de entender. Então, a pressão de 1 atm, ela equivale exatamente à pressão de 760 milímetros de mercúrio. Beleza? Pronto. Então, isso aqui é a relação que a gente tem. Ó. 1 atm, ela exerce exatamente 760 milímetros de mercúrio. Como eu quero transformar 685 em atm, o que eu faço? Eu pego 685 vezes, aí eu boto 1 atm, aí coloco milímetro de mercúrio embaixo. Simples assim. Show? Professor, e se eu quisesse fazer o contrário, quisesse transformar atm em milímetro de mercúrio? Faria a mesma coisinha, só que aqui ao invés de 685 fosse, por exemplo, 685 atm, aí você colocaria 685 atm vezes. Aí como o atm está aqui em cima, você faria o quê? Colocaria 760 milímetros de mercúrio em cima,
e um ATM embaixo. Beleza? Mas vamos voltar para a nossa questão. Eu tenho que transformar 685 milímetros de mercúrio em unidade de ATM. Então, você vem e multiplica, ó, 685 vezes, aí bota 1 ATM em cima e milímetros de mercúrio embaixo. Veja que aqui eu já vou cortar as unidades de milímetro de mercúrio. O resultado só vai sobrar em ATM. Beleza? Eu fiz isso antes de resolver a questão, eu fiz a transformação de milímetro de mercúrio para ATM. Show? Então, ó, o resultado deu 685 vezes 1, 685, por 760, 0,901 ATM. Então, vamos para o próximo slide, que aqui eu vou mostrar que é onde vai dar para a gente concluir a questão. Ótimo. Aqui eu trouxe. Olhem para cá. Ó. Dados. Pressão inicial, 0,901 ATM. Eu não coloquei aqui, mas vocês viram lá que eu acabei de transformar. Volume 12,5 ml, temperatura 295 Kelvin. Pressão final aqui ele quer, o volume final é o mesmo do inicial e a temperatura final 310 Kelvin. Novamente, preciso decorar a equação? Não. Olha só a equação geral, aí você vê o quê? Que o volume está constante. Aí apaga V. Apaga V, apaga V. Vai sobrar o quê? P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Quem é a pressão inicial? Opa, 0,901 ATM. Quem é a temperatura inicial? 295 Kelvin. Igual. Quem é a pressão final? Não sei, é o que o exercício está pedindo. Beleza? Quem é a temperatura final? 310 Kelvin. Coloquei aqui. Professor, e agora? Agora é simples, agora é só matemática. Acabou-se a interpretação, acabou-se tudo. Beleza? Mas eu pergunto para vocês, assim, só para ver se vocês estão entendendo o conteúdo direitinho. Que quando você aquece um gás, as moléculas começam a se movimentar. Quanto maior a temperatura, maior o movimento. Então, em temperatura baixa, eles diminuem o movimento. Em temperatura alta, o movimento aumenta. Beleza? Quanto maior a temperatura, maior o grau de agitação das moléculas e maior o choque nas paredes. Maior a intensidade, maior a pressão. Como eu estou saindo de uma temperatura de 295 para 310 Kelvin, o que você espera como resultado? Que a pressão ela aumente um pouco. Eu estou aumentando a temperatura um pouco, a pressão vai aumentar um pouco. Beleza? Isso serve para quê? Porque a gente vai avaliar o resultado. E se não aumentar, eu falo da pressão, você tem que refazer os cálculos, porque alguma coisa você errou. Show? Vamos avaliar nossa questãozinha. Como eu falei, isso aqui é pura matemática, certo? Organizou a equação? Pronto, resolveu simplesmente pela matemática. 0,9 vezes 310, o resultado você divide por 295. Qual é o valor de P2? Você vai encontrar 0,95 ATM. Resposta certa, item C. Show? Simples, né? Vamos para o próximo. Aqui a gente vai trabalhar, a gente vai usar a equação de Clausius-Clapeyron. O que é que ele fala? Determine a quantidade de matéria de um gás. Opa, você tem um gás, certo? E a gente já viu em outras aulas que você não trabalha gás em gramas. Até pode calcular, sim, mas a gente trabalha as matérias em laboratório em quantidade de matéria, em quantidade de mols, que são pequenas quantidades, né? Então, é muito importante você ter noção disso, né? Do mol, que é a unidade de medida, que é a quantidade que a gente usa em laboratório. A gente trabalha mais com mol, não trabalha com quilo, com grama, né? São grandes quantidades, isso em laboratório não é bem comum. Dá para converter? Dá, você pode transformar mol em grama, grama em mol, usando a massa molar do composto, né? Então, é bem simples fazer isso, mas não foco aqui. Mas vamos resolver nossa questão. Determine a quantidade de um gás, quantidade de matéria de um gás, que ocupa volume de 180 litros. Opa, então vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que essa garrafa aqui tiver 180 litros. Então aqui tem um gás dentro que ocupa que volume? 180 litros. Então aqui temos um gás, o volume é 180 litros. Este gás ele está a uma pressão de 4 atm. Então, ó, quando eu fechei o gás, existe uma pressão aqui dentro, ele está comprimido, ele está sofrendo uma pressão de 4 atm. E a temperatura que ele está aqui dentro é 600 Kelvin. Qual é a pergunta? Qual é a quantidade de matéria? Qual é a quantidade de mols desse gás? O que é que você faz? PV igual a nRT. Você tem pressão, ele deu a pressão lá, ó. Cadê a pressão? 4 atm. Ele deu o volume, 180 litros. Ele deu a temperatura? Deu, 600 Kelvin. E o R? O R é uma constante universal dos gases. As questões geralmente vão dar, ela tem que dar o valor do R, porque o R pode assumir diferentes valores.
Tá? Nesse caso, ele disse que o R é 0,082 atm vezes litros dividido por mol vezes Kelvin. Beleza? Presta atenção nessa divisãozinha aqui, ó, porque quando vocês forem cortar as unidades, para vocês não se enrolar. Então, vamos embora. Ele quer a quantidade de matéria, ele quer a quantidade de mol. Ou seja, ele pergunta qual é a quantidade de N. N é nosso mol, tá bom? O que você vai fazer? Primeiro eu vou isolar o N. Eu vou passar R e o T vai dividir por P e V. Então, N vai ser igual a P vezes V dividido por N por RT. Então, tá aqui, ó. Eu só fiz reorganizar a nossa equação. Então, quem é a pressão inicial? Opa, qual é a pressão, né? Estou confundindo com as equações gerais. Qual é a pressão que a nossa questão dá? 4 atm. Está aqui. Substituo P por 4 atm. Qual é o volume? 180 litros. Coloquei também. Qual é o R? 0,082. Qual é o T? 600 Kelvin. Olha só aqui as unidades. Ó. O que é o R? 0,082 atm vezes litros dividido por mol Kelvin. Tá bom? Cuidado com isso. Eu poderia colocar mol menos 1, Kelvin menos 1, mas poderia complicar para vocês. Então, eu deixei embaixo mesmo. Para facilitar o nosso corte. Eu vou cortar ATM com ATM. Uma unidade já foi embora. Eu vou cortar litro com litro. Coloquei até de azul, ó. Também já foi embora. Aí eu tenho Kelvin dividido por Kelvin. Vou cortar. Foi embora Kelvin. E o mol está aqui embaixo. Então ele vai passar lá para cima. Vai ficar o inverso dele, né? Então aqui é como se ficasse ATM embaixo e o mol lá em cima. Conclusão. Olha onde é que foi parar o mol. Veja que eu trabalhei só as unidades. Agora, vamos para a multiplicação e divisão. O resultado eu já tenho certeza que vai ser em mol. Então, é só resolver a questão. 4 vezes 80, 720. 0,082 vezes 600, 49,2. Eu divido isso, eu vou ter o quê? 14,63 mols. Eu coloquei aqui, ó, N é igual a 14,63 mol. Então, você calculou a quantidade de matéria que tinha de uma amostra gasosa no volume de 180 litros, sofrendo a pressão de 4 atm a 600 Kelvin. Professor, se o senhor tivesse dito o nome do gás, dava para calcular a massa? Dava. Se eu tivesse falado que era N2, nitrogênio, nitrogênio tem a massa molecular de 28 gramas por mol. Ou seja, 1 mol pesa 28 gramas. 1 mol pesa 28 gramas. E 14 mols? É só fazer a multiplicaçãozinha que nem a gente fez lá para a pressão, né? Então, eu pegaria 14,63 mol vezes. Eu não coloquei aqui porque não é o nosso foco, né? Estou colocando porque eu já falo demais. 14 vezes. Aí você bota aqui, ó. 1 mol de nitrogênio pesaria 28 gramas. Eu vou cortar mol com mol. 14 vezes 28, sei lá, dá uns 300 e alguma coisa, gramas. Então, a gente fala em mol, mas dá para fazer a transformação em quantidade em gramas, em quilogramas, em miligramas, em tudo. Essa transformação é tranquila, beleza? Posso trazer para a gente depois as questões envolvendo só estequiometria, né? Que é até o nosso próximo assunto. Meu povo, aqui são algumas questões. Essas questões é interessantes para vocês usarem como base para resolver as questões do livro de vocês, ok? Então, acabamos a nossa aula. Até a próxima. Fui.